O Centro de Química Medicinal desenvolveu uma sequência à base de etapas para a produção de proteínas que são utilizadas no estudo de alvos terapêuticos. Apresentaremos as etapas da produção da enzima BST-LF em 2 vídeos, um de expressão e outro de purificação. Todos os nossos vídeos estão disponíveis no canal do YouTube do CQMed. Neste vídeo, apresentaremos o protocolo de purificação da proteína DNA polimerase BST-LF. A etapa inicial é a limpeza e preparação da área de trabalho. A purificação é realizada a partir da suspensão celular obtida na etapa de expressão da proteína. Descongelamos essa suspensão celular em banho de água a temperatura ambiente e a mantemos em gelo. Em seguida, transferimos o material para um becker e adicionamos o equivalente à metade do seu volume de tampão de ligação. Misturamos até a sua completa ressuspensão. O próximo passo é a lise celular por sonicação. Levamos a suspensão celular, sempre em gelo, para a câmara de sonicação. Ajustamos a altura de modo que cerca de 1 cm da sonda fique submersa. Programamos o sonicador para 4 minutos, sendo 5 segundos on e 10 segundos off, com amplitude de 35%. Enquanto isso, ligamos a centrífuga e programamos para refrigerar a 4 graus. Ao final da sonicação, preparamos uma alíquota dessalizado total para futura análise por gel SDS-PAGE. Observe que a suspensão obtida possui uma tonalidade mais escura do que no início do procedimento. Distribuímos o lisado em tubos com o mesmo peso. Colocamos os tubos de forma balanceada na centrífuga refrigerada. Centrifugamos as amostras por 45 minutos a velocidade de 25.500 RPM. Após a centrifugação, transferimos o sobrenadante para um tubo ou becker novo. Separamos uma alíquota desse sobrenadante para checagem por gel de SDS-PAGE. Em seguida, realizamos a etapa de cromatografia. Essa etapa pode ser realizada em equipamento automatizado, FPLC ou manualmente, em coluna por gravidade. Em ambos os casos, garanta que os tampões estejam preparados e refrigerados, e a coluna pré-equilibrada com o tampão de ligação. Neste vídeo mostraremos o método manual por gravidade. Para 1,5 litro de cultura inicial, como neste caso que mostramos, 5 ml de resina são suficientes para o procedimento. Chamamos o volume de resina de volume de coluna, cuja sigla em inglês é CV, que servirá de unidade para as próximas etapas. Equilibramos a coluna com pelo menos 5 CVs. Em seguida, passamos na coluna de 3 a 5 CVs de tampão de ligação. Adicionamos todo o volume do sobrenadante obtido na última centrifugação, com cuidado para não movimentar a resina. E então, lavamos a coluna com 5 a 10 CVs de tampão de lavagem. Em seguida, eluímos a proteína-alvo com 2 CVs do tampão de eluição. Para o melhor resultado, nesta etapa, após passar metade do volume do tampão pela resina, fechamos a saída da coluna e a mantemos em incubação por 5 minutos. Só então, passamos a outra metade do tampão de eluição. Guardamos alíquotas de todas as frações para a posterior análise em SDS-PAGE. Para a verificação da concentração da eluição, medimos a absorbância a 280 nanômetros em espectrofotômetro de microvolumes, utilizando o tampão de eluição como branco. O cálculo é realizado com base no peso molecular e no coeficiente de extinção molar da proteína. A etapa seguinte é a digestão com a protease TEV. Esta enzima reconhece especificamente uma sequência que está presente na proteína recombinante entre a RIS-tag e a sequência da proteína-alvo. Usando esta enzima, nós não apenas removemos a tag de purificação, mas também provemos uma etapa de purificação adicional. A proteína-alvo, agora sem a tag, não deve se ligar mais à coluna de níquel,
enquanto a maioria dos contaminantes continuam a se ligar. A digestão é executada em membrana de diálise. Esta membrana permite remover o imidazol e a maioria dos peptídeos digeridos. Utilizamos a proporção 1:15 de TeV para a proteína-alvo, com digestão overnight em membrana de diálise, em becker contendo 1 litro de tampão de diálise, em ambiente resfriado de 4 a 7 graus. No dia seguinte, retiramos a amostra da membrana de diálise e guardamos uma pequena alíquota da solução de proteína digerida por TeV. Preparamos uma nova coluna contendo de 2 a 3 ml de resina níquel cefarose, previamente equilibrada com tampão de ligação, como mostramos anteriormente neste vídeo. Adicionamos a coluna à amostra digerida e coletamos então toda a fração não ligada à coluna. Essa é a fração de interesse, onde a maior parte da nossa proteína está presente. Adicionamos mais 5 CVs da solução de diálise para retirar o restante da proteína não digerida. Coletamos também essa fração. Lavamos então a coluna com 5 CVs de tampão de diálise, complementando com imidazol para a concentração final de 30 milimolar. Repetimos o processo com tampão corrigido para 60 milimolar de imidazol. Em seguida, eluímos a coluna de níquel com 2 CVs de tampão de eluição. Essa fração contém os contaminantes, a TeV e quaisquer moléculas da proteína-alvo que não tenham sido digeridas. Checamos todas as frações coletadas durante o procedimento em gel de SDS-PAGE. Dessa forma, conseguimos acompanhar todo o processo realizado e decidir quais frações combinar e concentrar. Medimos a concentração da proteína na fração de interesse, a primeira desse processo. Combinamos as frações com a proteína de interesse e realizamos a concentração em concentrador comercial. Para esse procedimento, usamos concentrador com corte de 30 kDa. Adicionamos a mistura na câmara superior do concentrador e centrifugamos em ciclos de 10 minutos a velocidade de 3.900 RPM a 4 graus. Descartamos o líquido coletado do tubo inferior e homogeneizamos o material restante na câmara superior. Repetimos este processo até atingir o volume desejado de material concentrado. Medimos o volume e a concentração da proteína por absorbância a 280 nanômetros. Baseado nessas informações e na composição do tampão de estoque, calculamos a quantidade de cada um dos componentes a ser adicionado nessa solução, para se obter um estoque de proteína a 0,2 mg por ml. Após a correção da composição do tampão, mantemos a solução sob agitação a 4 graus até atingir total homogeneidade. Ao final, alicotamos a proteína purificada e a mantemos armazenada a -20 graus.